Olá, crianças! Agora vamos para a nossa aula de ciências, tá? Então, já trabalhamos o sistema digestório. E agora eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa, quer ver? Vamos trabalhar sobre o quê? Isso, muito bem, sistema respiratório agora, tá bom? Então vamos lá? O conteúdo sobre sistema respiratório está da página 73 até a 79. Também vamos trabalhar sobre nutrição e saúde. Então, respiração pulmonar e respiração celular. Então, a gente tem dois tipos de respiração. A respiração pulmonar é a ventilação pulmonar, ou seja, a troca de gases que ocorre entre os pulmões, que estão nessa região do corpo, e o ambiente. Então, a gente inspira e expira. E aí, nesse movimento, a gente troca os gases dos pulmões com o ambiente. Quando a gente troca os gases, ocorre a absorção do gás oxigênico, que está presente no ar, e a eliminação do gás carbônico, tá? Então, por que é importante entender isso? Porque a respiração pulmonar faz com que ocorra a respiração celular. O que é isso? Então, o gás oxigênio, ele é muito importante para a nossa sobrevivência, ele é essencial, porque as células utilizam esse gás oxigênio para transformar os nutrientes em energia. Então, a esse processo a gente dá o nome de respiração celular. Então, o que acontece? A respiração pulmonar faz com que a gente troque o ar que tem dentro do nosso corpo. Então, a gente absorve gás oxigênio e solta gás carbônico. E nesse processo, as células pegam o gás oxigênio que a gente respirou e usam esse gás oxigênio para transformar os nutrientes que eles absorveram com os alimentos em energia para as células, para que a gente possa viver. Tá? Então, tudo interligado. O gás oxigênio é usado para transformar os nutrientes que a gente absorveu com a digestão. Ok? E esses nutrientes vão alimentar as células que vão fazer com que o nosso corpo funcione perfeitamente. Então, esse processo é conhecido como respiração celular. Então, podemos dizer que a respiração celular, o oxigênio é usado para transformar os nutrientes, produzindo energia e gás carbônico. Então, o gás carbônico é eliminado pela respiração pulmonar, ok? Esse gás que sobra, que é transformado através da respiração celular. E a energia usada pelas células e o gás carbônico é eliminado pela respiração pulmonar. Sistema respiratório. Então, o sistema respiratório humano, que faz essa respiração acontecer, ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. As vias respiratórias são formadas por cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Os pulmões são órgãos com textura esponjosa, formados pelos alvéolos pulmonares. Os alvéolos são pequenos sacos arredondados e envoltos por vasos sanguíneos muito finos. Nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Então, esse ar que a gente respirou, ele vai parar lá nos alvéolos e ele é transportado pelo corpo pelos vasos sanguíneos que tem lá nos alvéolos, tá? O gás oxigênio presente no ar passa para o sangue e o gás carbônico presente no sangue passa para o ar. Então, volta para o nosso pulmão para a gente expelir, para a gente expirar. Então, aqui a gente tem a nossa anatomia para acontecer a respiração. Então, temos a narina, que é o orifício onde entra ar, as narinas, né? Duas. Temos a região da cavidade nasal, que é uma região com vários vasos sanguíneos que aquecem e umedecem o ar. Ela é revestida por peles e muco, que dificulta a entrada de micro-organismos e poeira nos pulmões. Por isso que é importante respirar com o nariz, tá? Porque o nariz tem vários pelinhos que fazem com que a sujeira do ar fique nos pelinhos ao invés de entrar no nosso corpo. Depois temos a epiglote, que a gente já tinha falado no sistema digestório. Temos a faringe, a traqueia, os brônquios, que são esses vasos dentro dos pulmões.
Temos a laringe, que é esse tubo aqui que vai até o pulmão. E dentro dos pulmões a gente tem os vasos sanguíneos, que a gente chama de alvéolos pulmonares, tá? E é nesses vasos sanguíneos, e é nesses vasinhos, e são nesses vasinhos sanguíneos que ocorrem as trocas gasosas. Então entra o gás, entra o ar cheio de gás carbônico, que é retirado do sangue e mandado para o pulmão de volta para ele expelir, e o ar e o ar oxigênio que entra no pulmão entra no sangue, tá? Então o gás oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai do sangue. Então ocorrem as trocas gasosas dentro dos alvéolos, tá? E aqui são os pulmões, que são os órgãos formados pelos alvéolos pulmonares. Beleza? Movimentos respiratórios. Então, os pulmões são protegidos pelas costelas. Entre as costelas há os músculos intercostais e abaixo dos pulmões encontra-se o diafragma, que fica bem aqui, ó. Um músculo que separa o tórax do abdômen. Os músculos entre a costela e o diafragma participam dos movimentos respiratórios e são eles que permitem com que o ar entre e saia do nosso corpo, nossos pulmões. Então, o processo de entrada do ar é chamado de inspiração e o de saída é expiração, tá? Então, na inspiração, os músculos intercostais e o diafragma se contraem. Então, tentem aí fazer em casa. Você sente que os músculos estão contraídos, o diafragma está contraído. Na hora de expirar, os músculos relaxam, tá? Então, a gente vê que a caixa torácica diminui o volume, ela diminui, tá? Então, ó. Tente fazer aí em casa, para vocês perceberem o movimento respiratório. Então, inspiração, cresceu a caixa torácica. Expiração, vai diminuir. Coloquem as mãozinhas em cima da caixa torácica de vocês, para vocês sentirem o movimento. É possível sentir esse movimento. Nosso pulmão enchendo, né? Então, a inspiração é a entrada de ar e a expiração é quando o ar é exalado, sai do seu corpo. Então, quando a gente inspira, a gente puxa, absorve o gás oxigênio do ambiente. Quando a gente expira, a gente solta o gás, pegando o gás carbônico que estava na transformação das células dos nutrientes em energia. Então, o gás carbônico, resultado disso, a gente manda embora e a gente absorve um novo gás oxigênio para as células começarem de novo o trabalho de transformação dos nutrientes em energia, que vai resultar de novo em gás carbônico, é um ciclo, tá? Você sabia o que é o espirro? Então, o espirro é uma forma de defesa do nosso organismo contra alguns agentes estranhos. Então, quando a gente entra alguma partícula de poeira, uma substância ou algum micro-organismo que irrita a cavidade nasal, o nosso corpo reage. Então, a gente expele o ar dos pulmões com uma força. E é uma forma de remover o corpo estranho ou a substância que está irritando a gente. Então, o ar sai com uma velocidade pelo nariz e pela boca e vai expelindo gotículas de saliva. O importante, vale lembrar agora na pandemia, é que quando for espirrar no braço e não na mão. Porque a mão é um local de contato com tudo. E aí você pode acabar transmitindo uma gripe para o seu amigo, ou até mesmo o Covid-19. Então, a gente tem que tomar uns cuidados quando a gente espirra ou quando está gripado, para não acabar infectando outras pessoas. Nutrição. Então, a nutrição é um conjunto de processos que ocorrem no nosso organismo que adquirem e utilizam os nutrientes que são necessários para o corpo e eliminam o que não é útil, o que não é bom para o nosso corpo. Então, o processo de nutrição que ocorre no nosso corpo ocorre no sistema digestório. Mas, além do sistema digestório, o respiratório também atua na nutrição dos seres humanos e de outros animais. Então, durante o processo digestivo,
Os alimentos são quebrados em partículas bem menores, fazendo com que os nutrientes sejam absorvidos pelo corpo. Depois que eles são absorvidos, vocês lembram que a gente falou que as células transformam os nutrientes em energia? Então, quando os nutrientes são absorvidos pelo corpo, na hora que acontece o processo do sistema digestório, eles são distribuídos pelo sangue com a circulação e chegam nas células do corpo. Quando ocorre a respiração pulmonar, a gente pega o gás e quando ocorre... Então, a gente tem vários processos que fazem com que a nutrição aconteça. Então, tem o processo digestivo, onde os alimentos são processados, quebrados em partículas menores, e os nutrientes são absorvidos pelo nosso corpo. Depois, a gente tem um processo circulatório, onde os nutrientes tirados dos alimentos vão para todas as partes do corpo. Eles circulam pelo sangue e chegam nas células do corpo. E aí, quando esses nutrientes chegam na célula do corpo, o que acontece? Na respiração pulmonar, a gente enche o pulmão com gás oxigênio. Nos alvéolos, o gás oxigênio passa para dentro dos vasos sanguíneos e a circulação do sangue distribui também o gás oxigênio para as células. Então, a gente tem os nutrientes conseguidos por meio da digestão e o gás oxigênio conseguido por meio da digestão, da respiração. Tá? Então, dentro das células, o gás oxigênio participa do processo de respiração celular. Então, os nutrientes que conseguiu pela digestão são transformados em energia e liberam gás carbônico, tá? Então, os nutrientes, junto com o gás oxigênio, são transformados em energia e isso faz com que libere o gás carbônico. O gás carbônico na corrente sanguínea volta para os alvéolos e depois são eliminados por meio da expiração. Tudo muito rápido, tá? A energia é usada pelo corpo em todas as atividades e o gás carbônico, como ele é tóxico, Então, o gás carbônico ele vai se acumulando e é expelido pelo corpo durante a expiração. Esses dois sistemas, eles têm que trabalhar muito bem e a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles são muito importantes para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento. Então, para manter a saúde do sistema digestório, a gente precisa ter uma dieta com alimentos saudáveis, pouco processados e com uma diversidade grande de nutrientes. É necessário evitar sal e açúcar, gordura, coisas que fazem mal, que a gente já trabalhou na unidade passada. Então, é preciso também ter cuidado na higiene na hora de preparar os alimentos, conservar de forma adequada, assim a gente evita que contamine por micro-organismos ou que se transforme em substâncias tóxicas. Como assim? Então, se houver a contaminação por micro-organismo ou substâncias tóxicas, pode causar algumas doenças no nosso corpo. Um exemplo de duas doenças é a salmonelose e o botulismo. O que é isso? A salmonelose é uma doença que é provocada por uma bactéria chamada salmonela. Ela é transmitida para o ser humano pela ingestão de alimentos como ovos e carne de frangos cru ou mal cozido. Então, a gente não pode comer ovo e frango cru, tá? A gente tem que evitar esse tipo de alimento, porque pode estar contaminado com a salmonela. E aí a gente pode contrair a salmonelose. Além disso, alguns alimentos que levam ovos crus, como a maionese, podem estar contaminados com bactérias causadoras da salmonelose. As pessoas infectadas com as bactérias salmonela apresentam diarreia, dores fortes no abdômen e febre. A salmonelose pode ser prevenida pelo cozimento adequado dos alimentos e lavando-se bem as mãos antes e depois de manipular ovos e carne de frango crua, por exemplo. Já o botulismo pode ser causado pela ingestão de alimentos contaminados por uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Os alimentos mais comumente envolvidos na transmissão do botulismo
são as conservas de vegetais, principalmente as artesanais, como o picles, palmito, aquela cenourinha dentro daquele vidro com vinagre, por exemplo, é o que pode causar esse botulismo devido a essa toxina. Alguns dos sintomas são náusea, vômitos, diarreia, dor abdominal, visão turva, dificuldade de engolir e boca seca. Se não for tratado adequadamente, o botulismo pode levar à morte. Então, vamos ver na imagem a seguir como prevenir o botulismo. Então, não consuma alimentos se você notar alguma irregularidade na embalagem, como lata enferrujada, furada ou com um prazo de validade vencido. O preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente os cuidados de higiene. Ferva os alimentos enlatados ou em conserva antes de consumi-los, porque altas temperaturas podem eliminar a toxina do botulismo. O mel é um dos alimentos mais perigosos se não for conservado de forma adequada, e também não pode dar mel para crianças com menos de 1 ano de idade. E os sintomas do botulismo são a dificuldade de engolir ou falar, fraquezas faciais em ambos os lados da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas e dificuldade de respirar e paralisia. O sistema respiratório também precisa ser cuidado. Então, como que ele precisa ser cuidado? Então, ele pode ser afetado pela poluição do ar com substâncias tóxicas e pela contaminação por micro-organismos. As doenças do sistema respiratório mais comuns são a gripe e os resfriados. A gripe é causada por variações do vírus influenza, é bastante contagiosa e pode ser transmitida pelo ar, mas principalmente pelo contato físico. Quando uma pessoa gripada espirra, ela espalha pelo ambiente vírus que podem ser inalados pelas pessoas que estão próximas. Além disso, o hábito de colocar a mão na frente da boca ao espirrar causa a contaminação da mão. Assim, um aperto de mão ou o compartilhamento de um objeto pode levar à transmissão da doença. Alguns sintomas da gripe são febres, dores de cabeça e musculares e tosse. Hoje em dia, a gente tem o Covid-19, que também tem a transmissão parecida com a gripe, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, um cuidado redobrado com essa doença que é facilmente contagiosa. Já os resfriados são causados por vírus de muitos tipos. Os sintomas são mais brandos do que o da gripe, sendo os mais comuns a coriza, a dor de garganta e a tosse. Para prevenir gripes e resfriados, deve-se evitar ficar em locais pouco ventilados e com aglomeração de pessoas, colocar o braço na frente da boca ao espirrar, evitar compartilhar objetos pessoais como copos, talheres e batons e lavar a mão com frequência. Há vacinas que ajudam na prevenção da gripe. Em algumas cidades, as doses são fornecidas pelo governo de forma restrita, somente a um grupo de maior risco, como idosos, crianças e mulheres grávidas. Então, agora a gente está numa pandemia, num momento de pandemia do Covid-19 e também vale essas formas de prevenção de gripes e resfriados. A gente tem que ficar em locais mais ventilados, sem aglomeração de pessoas, colocar o braço antes de espirrar, evitar compartilhar objetos, usar máscara quando for sair, se necessário. Então, tudo isso se encaixa no momento que a gente está vivendo hoje também. Então, aí está aí a menina demonstrando como se deve espirrar com o braço na frente, tá? E isso dificulta a transmissão da gripe. O aumento da concentração de pessoas que vivem em grandes centros urbanos e da poluição do ar tem provocado elevados índices de casos de doenças respiratórias, por causa do gás carbônico. Então, em um ambiente muito poluído, em um ambiente com vários carros, os escapamentos do carro jogam gás carbônico no ambiente. E aí, o que a gente vai respirar? Se a gente precisa de oxigênio, e aí não tem oxigênio, não tem muito oxigênio, como é que as nossas células vão se nutrir da respiração celular? Não vão. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso meio ambiente também, tá? Além disso, evitar fumar cigarro, ou pelo menos ficar perto de pessoas que estão fumando, ok?
As substâncias presentes no ar poluído irritam as vias respiratórias e os pulmões, podendo causar inflamações e facilitar a entrada de micro-organismos causadores de doenças. Pode ocorrer dificuldade para respirar, tosse e febre. Uma das formas de combater essas doenças é por meio de políticas públicas que incentivem o uso de combustíveis menos poluentes e o aumento de arborização das cidades, porque as árvores soltam gás oxigênio para a gente, tá? Pensando nisso, vocês vão responder as questões 2, 3, 6, 7 e 8, que estão nas páginas 80 até 83. E vocês vão ler a página 79 e responder a questão 9 da página 83. Ok? Combinado? Qualquer dúvida podem me procurar. Beijos e até mais.